Olá, eu sou César Portugal, este é meu canal e mais um dia aqui com você para junto lermos o Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos começar do parágrafo 2697 e vamos falar sobre a vida de oração. É uma sessão muito interessante que nos aproxima de Deus e que nos mostra a força da nossa oração e que dá sentido a tudo que vimos até aqui. Toda a nossa vivência em todos os pontos, nós vamos ter força para vivermos tudo isso se nos aprofundarmos na oração. E é isso que vamos ver hoje. Então eu peço ao Espírito Santo que venha ao nosso encontro, que venha habitar em nós, que suscite em nós o ardor pela oração, para que coloquemos no nosso dia a dia, em diversas circunstâncias, Deus em primeiro lugar, e sempre em primeiro lugar, através da oração. Que possamos orar diante das nossas decisões, dos nossos passos, dos nossos medos, angústias e também dos nossos momentos de alegria. Amém. A oração é a vida do coração novo e deve nos animar a cada momento. Nós, porém, nos esquecemos daquele que é nossa vida e nosso tudo. Por isso, os padres espirituais, na tradição do Deuteronômio e dos profetas, insistem na oração como recordação de Deus. Então, quando você pensa em Deus, você reza. E quando você reza, você pensa em Deus, né? É uma duplicidade aí. Como um despertar frequente da memória do coração, é preciso lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Com qual frequência você tem rezado? Mas não se pode orar sempre, se não se reza em certos momentos por decisão própria. São os tempos fortes da oração cristã em intensidade e em duração. A tradição da Igreja propõe aos fiéis ritmos de oração destinados a nutrir a oração contínua. Alguns são cotidianos: a oração da manhã e da tarde, antes e depois das refeições, a liturgia das horas. O domingo, centrado na Eucaristia, é santificado principalmente pela oração. O ciclo do ano litúrgico e suas grandes festas são os ritmos fundamentais da vida de oração dos cristãos. O Senhor conduz cada pessoa pelos caminhos e de modo que lhe agrada. Cada fiel responde ao Senhor segundo a determinação de seu coração e as expressões pessoais de sua oração. A tradição cristã conservou, entretanto, 3 expressões principais da vida de oração: a oração vocal, a meditação, a oração contemplativa. Uma característica fundamental lhes é comum: o recolhimento do coração. Esta vigilância em guardar a palavra e em permanecer na presença de Deus faz dessas 3 expressões tempos fortes da vida de oração. As expressões da oração. A oração vocal. Deus fala ao homem por sua palavra. É por palavras, mentais ou vocais, que nossa oração cresce. O mais importante, porém, é a presença do coração naquele a quem falamos na oração. Que a nossa oração seja ouvida depende não da quantidade das palavras, mas do fervor de nossas almas. Isso é muito legal de ver, porque nem sempre você precisa falar muito. Às vezes você está falando muito e nem está centrado ali, nem está colocando intensidade, nem está vivendo aquilo que você está pedindo. E às vezes você vai fazer uma breve frase, uma breve fala com Deus e vai ter muito mais intensidade. A oração vocal é um dado indispensável da vida cristã. Aos discípulos, atraídos pela oração silenciosa do Mestre, este ensina uma oração vocal: o Pai Nosso. Jesus não só rezou as orações litúrgicas da sinagoga. Os evangelhos o mostram elevando a voz para exprimir sua oração pessoal, desde a bênção exultante do Pai até a angústia do Getsêmani. Essa necessidade de associar os sentidos à oração interior responde a uma exigência de nossa natureza humana. Somos corpo e espírito. Sentimos a necessidade de traduzir exteriormente nossos sentimentos. É preciso rezar com todo o nosso ser para dar à nossa súplica todo o poder possível. Reforço aqui, né? Às vezes você gasta tanto tempo falando tantas coisas que você não está nem mais prestando atenção, mas às vezes você vai fazer uma simples oração que vai estar todo o seu coração, toda a sua força, todo o seu pedido, essa súplica a Deus. Essa necessidade corresponde também a uma exigência divina. Deus procura adoradores em espírito e verdade, e por conseguinte, a oração que sobe viva das profundezas da alma. Ele também quer a expressão exterior que associa o corpo à oração interior, pois ela lhe traz esta homenagem perfeita de tudo aquilo a que ele tem direito. Sendo exterior e tão plenamente humana, a oração vocal é, por excelência, a oração das multidões. No entanto, também a oração mais interior não pode menosprezar a oração vocal. A oração torna-se interior na medida em que tomamos consciência daquele com quem falamos. Assim, a oração vocal
é a primeira forma da oração contemplativa. A meditação. A meditação é sobretudo uma procura. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, a fim de aderir e responder ao que o Senhor pede. Para tanto, é indispensável uma atenção difícil de ser disciplinada. Geralmente, se utiliza um livro e os cristãos dispõem de muitos: as Sagradas Escrituras, especialmente o Evangelho, as imagens sacras, os textos litúrgicos do dia ou do tempo, os escritos dos padres espirituais, as obras de espiritualidade, o grande livro da criação e o da história, a página do hoje de Deus. Meditando no que lê, o leitor se apropria do conteúdo lido, o confrontando consigo mesmo. Aqui se abre outro livro, o da vida. Passamos dos pensamentos à realidade, conduzidos pela humildade e pela fé. Descobrimos os movimentos que agitam o coração e podemos discerni-los. Trata-se de fazer a verdade para se chegar à luz. Senhor, que queres que eu faça? Os métodos de meditação são tão diversos quanto os mestres espirituais. Um cristão deve querer meditar regularmente. Caso contrário, assemelha-se aos 3 primeiros terrenos da parábola do semeador. O método é, entretanto, apenas o guia. O importante é avançar com o Espírito Santo pelo único caminho da oração: Jesus Cristo. A meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Essa mobilização é necessária para aprofundar as convicções da fé, suscitar a conversão do coração e fortificar a vontade de seguir a Cristo. A oração cristã procura meditar de preferência os mistérios de Cristo, como na Lectio Divina ou no Rosário. Esta forma de reflexão orante é de grande valor. A oração cristã deve, no entanto, procurar ir mais longe, até o conhecimento do amor do Senhor Jesus, a união com Ele. A oração contemplativa. O que é a oração contemplativa? Santa Teresa responde: a oração contemplativa, a meu ver, é apenas um relacionamento íntimo de amizade, em que conversamos muitas vezes a só com esse Deus por quem nos sabemos amados. Bonito, né? A oração contemplativa busca aquele que meu coração ama. É Jesus, e nele o Pai. Ele é procurado porque desejá-lo é sempre o começo do amor, e é procurado na fé pura, esta fé que nos faz nascer dele e viver nele. Pode-se meditar também na oração contemplativa. Contudo, o olhar se fixa no Senhor. A escolha do tempo e da duração da oração contemplativa depende da vontade determinada, reveladora dos segredos do coração. Não fazemos oração quando temos tempo. Reservamos um tempo para estar com o Senhor, com a firme determinação de não voltar atrás, quaisquer que sejam as provações e a aridez do encontro. É basicamente você não encaixar Deus quando sobrar um tempo. É priorizar Deus para que Ele esteja à frente de todos os seus passos. Nem sempre se pode meditar, mas sempre se pode estar em oração, independentemente das condições de saúde, trabalho ou afetividade. Coração é o lugar da busca e do encontro, na pobreza e na fé. Entrar em oração é algo análogo ao que ocorre na liturgia eucarística. Reunir o coração, recolher todo o nosso ser sobre a moção do Espírito Santo, habitar na morada do Senhor, e esta morada somos nós. Despertar a fé para entrar na presença daquele que nos espera, fazer cair nossas máscaras e voltar nosso coração para o Senhor que nos ama, a fim de nos entregar a Ele como uma oferenda que precisa ser purificada e transformada. A oração é a prece do Filho de Deus, do pecador perdoado, que consente em acolher o amor com que é amado e ao qual responde amando mais ainda. Esse pecador perdoado sabe, porém, que o amor com que responde é precisamente o que o Espírito derrama em seu coração, pois tudo é graça da parte de Deus. A oração é a entrega humilde e pobre à vontade amorosa do Pai, em união cada vez mais profunda com seu Filho bem-amado. Dessa forma, a oração contemplativa é a expressão mais simples do mistério da prece. A oração é um dom, uma graça. Não pode ser acolhida senão na humildade e na pobreza. A oração é uma relação de aliança estabelecida por Deus no fundo de nosso ser. A oração é comunhão. A Santíssima Trindade, nesta relação, conforma o homem à imagem de Deus, à sua semelhança. A oração contemplativa é também, por excelência, o tempo forte da prece. Na oração, o Pai nos arma de poder por seu Espírito para que se fortifique em nós o homem interior, para que Cristo habite em nossos corações pela fé e sejamos arraigados e fundados no amor. A contemplação é o olhar de fé fito em Jesus. Eu olho para Ele e Ele olha para mim. Dizia em seu tempo de santo pároco o camponês de Ars, em oração diante do tabernáculo.
Essa atenção a Ele é renúncia ao eu. Seu olhar purifica o coração. A luz do olhar de Jesus ilumina os olhos do coração. Nos ensina a ver tudo na luz de sua verdade e de sua compaixão por todos os homens. A contemplação considera também os mistérios da vida de Cristo, nos proporcionando o conhecimento íntimo do Senhor, para mais o amar e seguir. A oração contemplativa é a escuta da palavra de Deus, longe de ser passiva. Essa escuta é a obediência da fé, a acolhida incondicional do servo e a adesão amorosa do filho. Participa do sim do filho que se tornou servo e do fiat de sua humilde serva. Santo Isaac de Nínive diz que a oração contemplativa é silêncio, símbolo do mundo que vem ou amor silencioso. Na oração contemplativa, as palavras não são discursos, mas gravetos que alimentam o fogo do amor. É neste silêncio insuportável ao homem exterior que o Pai nos diz o seu verbo encarnado, sofredor, morto e ressuscitado, e que o Espírito Filial nos faz participar na oração de Jesus. A oração contemplativa é a união à prece de Cristo, na medida em que nos faz participar de seu mistério. O mistério de Cristo é celebrado pela Igreja na Eucaristia, e o Espírito o faz viver na oração contemplativa para que seja manifestado pela caridade ativa. A oração contemplativa é uma comunhão de amor, portadora de vida para a multidão, na medida em que ela é consentimento a habitar na noite escura da fé. A noite pascal da ressurreição passa pela agonia e do túmulo. São esses 3 tempos fortes da hora de Jesus que seu espírito, e não a carne que é fraca, faz viver na oração. É preciso consentir em vigiar 1 hora com ele. Resumindo, a Igreja convida os fiéis à oração regular, orações diárias, liturgia das horas, Eucaristia dominical, festas do ano litúrgico. A tradição cristã compreende 3 expressões maiores da vida de oração: a oração vocal, a meditação, a oração contemplativa. Elas têm em comum o recolhimento da oração. A oração vocal, fundamentada na união do corpo e do espírito na natureza humana, associa o corpo à oração interior da oração, a exemplo de Cristo, que reza a seu Pai e ensina o Pai Nosso a seus discípulos. A meditação é uma busca orante, que põe em ação o pensamento, a imaginação, a emoção, o desejo. Tem por finalidade a apropriação na fé do assunto meditado, confrontado com a realidade de nossa vida. A oração contemplativa é a expressão simples do mistério da oração. É um olhar de fé fixado em Jesus, uma escuta da palavra de Deus, um silencioso amor. Realiza a união à oração de Cristo, na medida em que nos faz participar de seu mistério. Então vimos aqui 3 formas de orar, mas mais do que isso, entendemos o quão importante é manter-se unido a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, separar um tempo para Ele e em tudo, todas as circunstâncias, né? Não importa a saúde, o jeito que você está, você colocar Deus em primeiro lugar com diversas formas de oração. Que o seu corpo também possa expressar esse amor, essa gratidão ao próprio Cristo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou Cés Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.